Esse é o maior motivo de gratidão que nós devemos ter no nosso. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, nós vamos pegar a nossa Bíblia e abrir no livro de Gênesis. Quem trouxe a Bíblia aí, irmão? Levante, por favor, para a gente dar uma olhada. O celular, pode ser a Bíblia do celular também? Glória a Deus, aleluia. Vamos andar com as nossas espadas, meus irmãos. Abrir em Gênesis, capítulo 26. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 26. Quem achou pode dizer um amém? Glória a Deus. Então vamos fazer a leitura. A palavra de Deus, Gênesis 26, diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti, a tua semente, darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Vamos pular para o versículo 12, irmãos, que diz assim: E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia-se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus tinham tapado, depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome que os chamara seu pai. Versículo 19: Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço. E não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reuabote, e disse: Porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Versículo 23. Depois subiu dali a Berseba. 24. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente,
por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. E armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Aleluias, irmãos. Glória a Deus. Podemos nos sentar? Fiquem à vontade, os irmãos. Meus irmãos, é com muita alegria que eu venho trazer mais um ano na campanha da semeadura. Estamos no 11º dia, é a nossa 11ª semente da campanha de semeadura de 2022. E é com muita alegria que eu glorifico a Deus por Ele me dar essa oportunidade de eu estar aqui trazendo a palavra de Deus para a sua igreja. Nesse ano, eu estava comentando com a minha esposa, eu fiquei muito feliz, não que os outros anos também não tenham sido, mas fiquei muito feliz porque muitas pessoas de vida e de fé têm vindo nesse altar contar testemunhos e trazer uma palavra abençoada. E Deus tem usado muitos pregadores para falar com a gente. Eu já fui muito ministrado nesse ano, nesses 10 dias que tivemos até agora, com muitas maravilhas da parte de Deus. E isso me acrescentou muito a minha fé. E são todas pessoas que têm uma vida na presença de Deus, e Deus usa elas muito poderosamente. Aqui nós aprendemos sobre semeadura. Aqui nós aprendemos, obrigado, irmão, princípios básicos de semeadura, como o que é uma semente, princípios como tudo que plantamos, isso também colheremos, princípios como escolher a nossa semente, princípios como a quantidade, a proporção, a quantidade daquilo que plantamos, na mesma proporção nós colhemos. Aprendemos também que cada semente tem seu tempo, e eu aprendi esse ano, em especial, que tem sementes de frutos que o Everton e o pastor Sansão também trouxeram aqui, que demoram de 80 a 100 anos para elas darem o primeiro fruto, né? Isso é muito tempo. E também aprendemos que temos que cuidar da nossa semente depois que plantamos. Temos que regar, temos que adubar, temos que tirar as ervas daninhas. Então tem sido momentos de muito aprendizado e engrandecimento da parte de Deus. Mas eu venho trazer uma palavra esta noite, irmãos, que se eu fosse dar um tema, eu diria que se chamaria Semeando em Meio à Crise. Porque, irmãos, foi exatamente isso que eu vivenciei e que eu acho que muitos, se não todos, vivenciaram a partir de 2020 até agora. E a palavra de Deus vem dizendo aqui, no versículo 1 do capítulo 26, e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Para começo de conversa, eu aprendo aqui que estava acontecendo um momento de crise, um momento de dificuldade, um momento de fome. Mas a palavra diz que havia fome naquele tempo, como houve no tempo de Abraão. Então, irmãos, a primeira coisa que a gente pode aprender disso é que se você está passando por uma crise, ou passou por uma crise nesse ano ou nesses 2 anos, isso não é um privilégio só seu. Muitas pessoas também passaram ou estão passando por crises. E não foi diferente com os grandes homens de Deus. Abraão também passou por crise. Isaque, seu filho aqui, passou esse momento de grande fome que a Bíblia narra. E o filho de Isaque, Jacó,
lá mais na frente, em Gênesis mesmo, vai ser falado que ele também, já velho, já com os 12 filhos, e já com um dos seus filhos, que era José, no Egito, vai também passar por uma grande crise, por uma grande fome, que vai assolar todo aquele lugar. Então, crise, meus irmãos, não é um privilégio só seu e só meu. Todos nós, se não passamos, vamos fatalmente passar. E a crise aqui fala de fome. Mas as crises que podemos passar, meus irmãos, ela pode acontecer em todas as áreas de nossa vida. Nós podemos ter uma crise espiritual, crise existencial, nós podemos ter crise no nosso trabalho, nós podemos ter crise no casamento, nós podemos ter crise com os nossos filhos. Existem várias formas de acontecer e nós passarmos por crise. Mas o que essa palavra vem nos ensinar é que, da mesma forma com que todos podem ou vão passar por crises, existe uma forma com que a gente pode passar e sair lá na frente vitorioso. E é isso que nós vamos ver um pouco essa noite. Eu pediria que os irmãos, se fecharam a Bíblia, abram de novo, Gênesis 26, vamos permanecer com ela aberta e vamos dar uma caminhada com Isaac e com Deus nessa passagem, irmãos. A Bíblia fala que existia esse grande momento de crise que estava passando Isaac naquele momento e toda aquela região. E fala que ele sai de onde ele estava e vai para Gerar. Ele vai para o centro, mais ou menos o centro financeiro, administrativo daquele lugar. Ele vai para a região central. E dali ele tinha um plano de descer para o Egito. Ele ia sair daquela região que estava passando, não estava chovendo na terra, não estava produzindo a terra, e aquela região e naquele tempo dependia quase que exclusivamente da água, da chuva, para que nasçam plantas, para que o gado, para que as ovelhas comam, para que eles se plantem, para que eles colham e se alimentem. Então, se não chovia, era a morte. Então, o que aconteceu? Quase todas as pessoas daquela região começaram a migrar, a sair daquele lugar e procurar um lugar onde ainda tinha água. Que não só aqui, mas no tempo de Abraão e também no tempo de Jacó, era o Egito. Porque o Egito, ele é banhado por dois grandes rios, o rio Nilo e o rio Eufrates. Então, é uma região onde quase nunca havia seca, exceto no tempo de Jacó, quando José foi administrador do Egito, que a seca foi tão grande que até o Nilo sofreu grandemente. Mas as pessoas estavam se refugiando para esse lugar porque estava melhor. No sábado passado, a palavra de Deus na célula era isso. E eu já estava estudando essa palavra, fiquei até pensando, meu Deus, mas está falando da palavra já que eu estou pretendendo trazer. Mas, irmãos, a palavra de Deus é viva e eficaz, ela se renova a cada dia. E Deus sempre tem grandes coisas para falar com a gente. Então, o que acontece, irmãos? Isaac, ele vai com a intenção no coração, a pretensão, a questão lógica de sair daquele lugar que não estava chovendo e ir para um lugar onde tinha rios, onde ainda existia fertilidade, que era o Egito. Então ele passou por Gerar, que era a região central daquele lugar onde ele estava, passou pelo rei e, como outras pessoas, ele ia migrar para o Egito. Mas a palavra diz aqui, no versículo 2, e apareceu-lhe o Senhor e disse, não desça ao Egito. Deus aparece a Isaac e fala para ele não descer ao Egito, dá uma ordem. E fala, habita na terra que eu te disser, e peregrina nessa terra, e eu serei contigo e te abençoarei. É uma promessa de Deus para Isaac. E Deus vai falando aqui que vai abençoar todas as suas gerações, sua descendência, vai dar aquela terra por possessão a ele, porque ele já tinha prometido a Abraão, seu pai. Era uma promessa de Deus. E a promessa de Deus, irmãos, se ela não se cumprir totalmente em sua vida, ela vai se cumprir na vida dos seus descendentes, dos seus filhos, dos seus netos.
Por isso é que nós não podemos desistir e não podemos nos afastar de Deus, porque não só se cumpre nas nossas vidas, nós somos responsáveis por toda uma geração que vem depois de nós. Aquilo que nós fazemos hoje vai refletir e vai gerar uma herança, ou bendita ou maldita, para os nossos descendentes. Por isso é de grande responsabilidade a forma como que nós respondemos aos mandamentos de Deus. E Isaac faz uma coisa de imediato. Ele cessa aquela ideia de ir para o Egito e ele obedece à ordem de Deus e permanece naquela região. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Obediência a Deus. Todos estavam indo para o Egito, mas Deus deu uma ordem a Isaac, que ele ficasse naquele lugar e ali ele seria abençoado. Isaac não pestanejou e obedeceu a Deus, acreditou na promessa de Deus. Irmãos, isso, eu podia dizer uma diferença que existiu aqui. Quando Abraão passou por um momento de fome, uma diferença aqui, a questão da obediência. Deus permitiu que Abraão fosse ao Egito. Deus permitiu. Deus não falou para ele não ir. E Abraão foi ao Egito nesse momento de crise em que vivia a região. Quando Jacó, filho de Isaac, lá mais na frente, a região toda está passando uma grande seca e miséria e uma grande crise, Deus permite com que Jacó e seus filhos e toda a sua família vão ao Egito, porque Deus já tinha preparado lá José, que era filho de Jacó, para administrar e tratar bem toda a família dele. Então Deus permite com que Jacó vá para o Egito nesse momento de crise que Jacó viveu. Mas Isaac, Deus não permite. Deus dá uma ordem específica: Isaac, você não vai para o Egito, você vai permanecer aqui nesse lugar, e nesse lugar eu vou te abençoar, meus irmãos. Meus irmãos, nós devemos aprender aqui que não importa aonde nós vamos ou para onde nós formos, o que importa é se nós estivermos obedecendo a palavra de Deus, a ordem que Deus dá para a gente. E nessa situação, nessa ocasião, dizia que ele deveria permanecer naquele lugar que Deus iria o abençoar. Eu tenho um grande aprendizado para mim, irmãos, nisso. E Deus vai estar falando com muitas pessoas, diretamente, especificamente aqui nessa noite, que estão querendo sair do seu ambiente e fugir, a palavra é essa, fugir do seu ambiente, seja o seu emprego, seja a sua congregação, seja a sua célula, seja o seu casamento, seja a sua família, seja um projeto que você tem. Tem muitas pessoas que estão no seu coração com o desejo de desistir, de sair, estão desesperados, estão vivendo uma crise existencial. É uma crise com a família, é uma crise com os pais, é uma crise com os filhos, é uma crise com o esposo ou com a esposa. Mas Deus está falando para essas pessoas aqui nessa noite: você tem que permanecer nesse lugar onde você está, e você tem que lutar por esse lugar onde você está. Você deve permanecer. Essa é a ordem de Deus nessa noite. E nós, continuando aqui, fala lá aqui nós vamos no versículo 6, diz: assim habitou Isaac em Gerar, quer dizer que Isaac ficou. Pulamos para o versículo 12, você vai acompanhar comigo, versos 12, e fala bem assim: e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano. Irmãos, o que eu aprendo aqui? Isaac obedeceu a ordem de Deus de permanecer naquele lugar. Era uma ordem de Deus. Deus tinha feito uma promessa para ele: se ele permanecesse, ele iria prosperar. Mas Isaac, ele não permaneceu naquela terra, armou a sua tenda e armou uma rede e ficou deitado esperando a promessa de Deus se cumprir. Aqui no versículo 12 fala: e semeou Isaac naquela mesma terra. Isaac permaneceu, Isaac ficou na terra, obedeceu a ordem de Deus,
Mas Isaac ficou semeando. Ele não ficou de braços cruzados. Irmão, irmã, você que estava com aquele pensamento, aquele sentimento de desistir, você deve permanecer no lugar onde Deus está ordenando, mas você tem que continuar semeando. Não adianta de nada você permanecer naquela empresa onde você está se achando que está sendo perseguido e você não ser um bom funcionário. Você deve permanecer chegando no horário, você deve permanecer trabalhando direito, você deve permanecer obedecendo seu patrão. Semeie onde você está, não só fique, mas semeie. Aquele casamento que você estava desistindo, eu vou ficar, mas só se o meu marido parar de me perturbar, eu vou ficar mais, vou tentar mais um pouco, irmão, mas só se a minha esposa parar de ser chata. Irmãos, primeiro de tudo que ela não vai parar de ser chata. Mas a diferença está aqui na sua atitude. Você deve permanecer, mas deve permanecer semeando. Você deve permanecer tentando. Você deve permanecer, mudar suas atitudes. Quando a gente aprende que aquilo que a gente semeia, a gente também colhe, eu aprendo que onde eu estiver, eu devo mudar minhas atitudes. Se eu não estou colhendo aquilo que eu quero, eu devo mudar minhas sementes. Eu devo permanecer onde eu estou, mas agora eu vou semear aquilo que eu não semeava antes. Eu vou semear paciência, eu vou semear amor, eu vou semear paz, eu vou semear coisas boas. Se eu semear discórdia, eu vou colher uma tempestade de discórdia. Então, como a gente aprendeu que tudo aquilo que a gente semear, a gente também vai colher, quando a gente permanecer nesse lugar onde Deus lhe mandou permanecer, você deve permanecer, mas semeando, trabalhando, suando, fazendo a sua parte, porque Deus faz um milagre, mas você é que vai olhar a plantação, é você que vai regar, é você que vai tirar as ervas daninhas, é você que vai ver se a planta está com muita água ou pouca água. É você que tem que dobrar os joelhos no chão e orar pelas madrugadas, pelo aquilo que você está querendo permanecer e quer que mude a sua situação. Você tem que fazer a sua parte. É você e eu que temos que fazer a nossa parte. Amém, irmãos? Então, Isaac, no versos 14, não, vamos aqui do versos 13, continuando o verso 13. Irmão, me perdoe, a minha vista está muito ruim. Eu não sou tão velho assim, mas a minha vista está bem ruinzinha. Mas nós vamos continuar lendo aqui. Essa palavra aqui agora é uma promessa de Deus para nós. Da mesma forma que Deus prometeu para Isaac, Ele fala aqui nessa noite para cada um de nós, meus irmãos. Versículo 13. E engrandeceu-se o varão, depois de ter permanecido na terra. E ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Meus irmãos, essa é uma circunstância que eu, pelo menos, eu nunca tinha prestado muita atenção nisso. Mas eu aprendi com essa palavra que mesmo coisas que a gente não presta atenção, elas acontecem. E para quem tem uma sensibilidade maior a isso aqui, devemos aprender uma coisa essa noite. A palavra diz que Isaac cresceu. Ele permaneceu semeando na terra e Deus o honrou. E diz que cada semente plantava, 100 nasciam. Isso não quer dizer que era uma conta exata, isso quer dizer que Deus o abençoava grandemente. Tudo que Isaac fazia, e nós aprendemos aqui com o pastor Sansão, o que significa prosperidade, que prosperidade não é simplesmente você ganhar um monte de dinheiro e encher uma conta bancária. Prosperidade é você ter um casamento abençoado, prosperidade é você ter filhos abençoados, prosperidade é você ter uma família abençoada, prosperidade é você ter um emprego abençoado, é você ter uma mesa farta, prosperidade é você ter um ministério abençoado, é você ter uma relação com Deus íntima. Tudo isso é prosperidade. E Isaac era próspero. Por que tinha essa intimidade com Deus? O que acontece? Como Isaac começou a prosperar, aconteceu uma coisa com os filisteus. Eles começaram a ver que Isaac, que plantava no momento onde todos estavam fugindo,
Isaac começou a prosperar. Isaac começou a dar muitos frutos. E ele começou a plantar, a comprar gado. E ele começou a comprar ovelhas. E ele começou até a contratar pessoas. Que a palavra de Deus diz aqui que ele tinha muitas pessoas ao seu serviço. Então Isaac prosperou em todas as áreas. E quando você obedece a Deus, é isso que acontece. Mas, irmãos, quando a gente obedece a Deus em todos os detalhes. Eu aprendi muito cedo, quando eu aceitei Jesus, muito cedo que eu digo é uns 2 anos pelo menos, irmão. Isso para mim é muito cedo, que tem muitas pessoas que demoram muito mais tempo. Que a gente tem que ser fiel a Deus nas pequenas coisas, que Ele nos abençoará nas grandes coisas. Quando eu entrei aqui na igreja, quando eu aceitei Jesus, eu fiquei... Uma das coisas que eu aprendi primeiro, além de que eu deveria buscar a Deus sempre, eu nunca fui de faltar culto, eu sempre gosto de chegar pelo menos meia hora antes, 15 minutos antes no culto, eu não gosto de chegar atrasado. Isso aqui não é deixa para ninguém não, irmãos, é um sentimento que eu tenho. Eu aprendi também a relação que a gente tem que ter a Deus, no sentido da gente semear na casa de Deus, no coração de Deus. Eu aprendi a dizimar, eu aprendi a ofertar. E eu aprendi a fazer isso com amor. Eu aprendi a fazer isso sem ter dureza no meu coração. No primeiro ano, na campanha da semeadura, veio um pregador aqui, pai do Luan, irmão Marcos, e aí ele, da parte de Deus, ele lançou um desafio aqui, que quem teria coragem de semear uma semente de R$1.000? E ele levantou a mão aqui, aí a primeira que levantou lá foi a mamãe. Aí eu digo, meu Deus do céu, a mamãe levantou. Aí o pastor levantou, outros irmãos levantaram, a pastora e tudo mais. Aí quando eu cheguei na presença de Deus, eu tinha acabado de sair de um emprego. No primeiro ano que eu estava na presença de Deus, eu perdi o meu emprego. Mas na verdade foi uma grande bênção, irmãos, porque era um lugar muito ruim, difícil. Era um lugar que eu não vou nem falar o nome para vocês não botar currículo lá, mas era um lugar muito, muito ruim. Só que eu chegava no horário, eu trabalhava todo dia, eu não faltava, eu respeitava meus patrões, eu continuava semeando naquele lugar, mesmo lugar sendo difícil. E aí eles me demitiram e eu fiquei desempregado, e eu tinha acabado de aceitar Jesus, tinha 1 ano mais ou menos, e eu fiquei, meu Deus do céu, mas eu acabei de te aceitar, Deus, e a tua palavra fala que prosperarão os teus filhos, e a tua palavra fala que não ficarão desamparados, e eu fiquei meio que desesperado, desempregado. E quem é aqui, chefe de família, ou pai de família, ou mãe de família, que proveu uma casa, sabe que ficar desempregado é um negócio bem difícil, é um momento difícil, e não foi diferente comigo. E eu fiquei, mas eu continuei vindo na igreja, eu continuei me animando no Senhor, e cada palavra que eu ouvia desse altar me animava, e eu ia aprendendo a cada dia. E aí eu semeei por um novo emprego. Eu semeei, e a pastora sempre ensinava a semear, falando detalhes para Deus, o salário, o horário, o tipo de lugar, o tipo de ambiente que você queria, e semear para Deus, falando os detalhes, e foi assim que eu fiz. E Deus me abençoou com um trabalho muito, muito bom, irmãos. Eu comecei naquele lugar, era para mim ser ajudante. Aí eu entrei naquela empresa, e eram 2 lojas, uma do lado, outra da outra, era um casal. Aí o esposo cuidava de um lado com um menino, e a esposa cuidava do outro lado da rua com outro menino. Aí, quando eu entrei, eles eram crentes, e aí ele me botou para trabalhar. Eu trabalhei lá 3 dias, quinta, sexta e sábado. Quando foi na segunda-feira, o menino que ajudava na outra loja pediu demissão, estava dando problema lá e saiu. Aí ele falou bem assim: Raimundo, eu confio em Deus, que tu é um homem de Deus, e eu vou te colocar nessa loja como responsável. Aí rapaz, eu não tinha aprendido nada, não sabia nem os preços de nada de lá, e eu digo, rapaz, mas eu vou aceitar.
é uma grande oportunidade para mim. Era um desafio, mas era uma grande oportunidade para mim. E aí eu aceitei. E aí eu comecei, para mim não me alongar demais, irmãos, eu comecei a aprender as coisas. E eu fiquei responsável por aquele lugar. Eu gerenciava, eu era o caixa, eu era o faxineiro, eu era o carregador, eu que fazia os pedidos. Resumindo, aquela empresa ficou nas minhas mãos. O meu patrão deixou nas minhas mãos. Eu abria e eu fechava a loja. Eu era responsável por todo o dinheiro. Eu fazia o fechamento de caixa, entregava o dinheiro para minha patroa. Ela fechava a loja, 6 horas, eu fechava 6 horas, eu entregava o dinheiro todo na mão dela. Eu nunca imaginei, irmãos, naquela outra empresa, de ter uma responsabilidade assim. Mas Deus tinha me colocado nesse lugar. E Deus tinha me colocado de uma forma destacada nesse lugar. E em 2020, quando começou a pandemia, começou a crise, meus irmãos, eu continuava aqui, semeando. Quando o irmão tinha falado aqui, da questão dos R$1.000 de oferta, eu estava nessa parte que eu estava desempregado, nessa situação. E aí eu vou lá, eu não tenho de onde tirar, não sei de onde vem, não faço a mínima ideia, mas eu vou lá e vou fazer esse voto com Deus, esse desafio. Foi na fé, meus irmãos, foi na fé. Quando eu tinha passado vários meses desempregado, imaginem só, quando eu recebi meu primeiro salário naquele lugar, que era um salário acima do que eu recebia no outro lugar, foi mais ou menos R$1.400 que eu comecei a receber lá. Era mais do que eu recebia no outro. E aí descontava lá, eu sei que ficava R$1.000 e poucos. Aí eu falei para a Patrícia, a gente tinha pouco tempo que estava na igreja, eu falei para a Patrícia, amor, eu fiz aquele voto com Deus, e eu não tinha de onde tirar dinheiro, e agora é o seguinte, esse meu primeiro salário, eu vou cumprir esse voto. Nós estamos aqui já há meses sem um salário, ela também estava, e eu também, e a gente precisava de dinheiro, né? Estava muito desfalcado, mas eu digo, esse primeiro salário eu vou honrar aquela semente que eu prometi para Deus, aquele voto que eu prometi para Deus. E fiquei com medo dela dizer que não, meu Deus, mas agora que tu pegou dinheiro? Mas não, Deus tinha tratado no coração dela e ela falou, vai amor, faz desse jeito. E eu fiquei muito alegre, meus irmãos, quando eu peguei meu primeiro salário e a maior parte eu trouxe para honrar uma palavra que eu tinha dado para Deus. Porque, irmãos, eu entendi que eu só tinha aquele salário, aquele emprego, porque Deus tinha me abençoado naquilo. Então a gente tem que aprender que tudo aquilo que nós temos não é nosso, é tudo de Deus. E tudo tem que servir para Ele. No outro ano, para encurtar a conversa, o mesmo irmão vem aqui e levanta o mesmo voto de novo, R$1.000. E aí, eu não tinha dinheiro, o meu dinheiro estava todo comprometido. E aí eu tinha um dinheiro para receber de um outro trabalho que eu tinha trabalhado na Câmara Municipal. E o meu ex-patrão falou em dezembro, Raimundo, tem uns 4.000 lá para tu receber. Aí eu falei, glória, bênção a Deus. Aleluia, eu vou começar o ano com dinheiro extra. Aí começa a campanha de semeadura, eu semeio por aquela promessa que aquele homem tinha falado, e aí no período que era para chegar a receber o dinheiro, eu fui lá com o advogado já fica com 50%. Aí no final das contas, meus irmãos, o dinheiro que ficou na minha mão, desse dinheiro que eu tinha para receber, foi R$1.000. E eu, meu Deus, eu pensei em comprar uma moto nova, eu pensei em pagar umas contas antigas, eu pensei, mas Senhor, eu me levantei novamente e fiz essa promessa para Ti, meu Pai, e eu vou cumprir ela. O dinheiro foi exatamente o que eu tinha prometido para Deus. Eu vou falar sério para vocês, eu pensei, não foi no meu coração, mas eu fiquei pensando, a lógica era para mim arrumar pelo menos a moto velha que eu tinha, mas eu digo, não, eu vou honrar, porque Deus nunca me fez uma promessa que Ele não cumpriu, e eu honrei o meu voto. E meus irmãos, todos os meses eu aprendi a dizimar. Eu vi pregadores aqui falando, pessoas que têm a vida financeira muito abençoada, e como fala da semente, aquilo que nós plantamos, nós colhemos,
Se eu plantar na área financeira, eu vou receber na área financeira. Se eu plantar no meu casamento, eu vou receber no meu casamento. Se eu plantar no meu emprego, eu vou receber no meu emprego. Se eu plantar no ministério, eu vou receber na área do ministério. Então, é proporcional. E Deus, meus irmãos, foi me abençoando naquele novo emprego, que no meio da pandemia, em 2020, o meu salário aumentou 2 vezes. 2 vezes durante o ano, no meio da pandemia. Porque o meu patrão ficou com medo de me perder e aumentou meu salário, e aumentou de novo meu salário. Eu digo, meu Deus, olha, no começo da pandemia, as portas fecharam lá por 1 semana, mas nós ficamos trabalhando na surdina, e Deus me honrou. Eu me lembro, irmãos, quando a gente estava na pandemia aqui, e o pastor Sansão, como o pastor Sebastião, se desafiaram a não parar de orar a Deus, a não parar de buscar a Deus. Nós fazíamos cultos aqui, com poucas pessoas, com aquela porta fechada, mas nós estávamos aqui adorando a Deus. Muitos irmãos, infelizmente, saíram e foram para o Egito. Infelizmente, eu digo isso. Graças a Deus, muitos já estão voltando. Graças a Deus. E eu creio em Deus que nós vamos conseguir reconquistar os outros nossos irmãos para eles estarem na presença de Deus novamente. Então, irmãos, o que eu quero dizer? Que Deus nos honra conforme a gente vai se doando para Ele, conforme a gente vai fazendo a sua vontade. Se nós nos colocarmos no centro da vontade de Deus, todas as coisas acontecerão na nossa vida de boa forma, porque Deus estará agindo nas nossas vidas. Irmãos, para adiantar aqui, eu prometi que eu não ia falar demais, né? Mas nós vamos continuar aqui, não vai demorar mais não. Quando a palavra fala que os filisteus invejaram a Isaac, é uma situação que realmente acontece, irmãos. Quando um filho de Deus, um servo de Deus, começa a prosperar, começa a melhorar de vida, começa a comprar moto, a comprar carro, a comprar casa, a comprar roupas melhores, a andar com a família, porque, irmãos, vai acontecer isso que aconteceu fatalmente. As pessoas vão ter inveja de você. Eu não percebia muito isso, porque eu nunca fui muito de ligar para essas coisas, não. Mas a minha esposa falava, ai, eu não acredito, a gente tem umas vizinhanças de pessoas que gostam de fofocar, a gente não se assenta no meio deles, mas é uma realidade. E ela falava bem assim para mim, cara, essas mulheres, a gente chegava do mercado com sacola, as mulheres ficavam olhando, a gente chegava, Deus abençoou a gente, tinha uma moto, Deus abençoou a gente com outra moto, e até nós trouxemos aqui, oramos, agradecemos por essa bênção de Deus, e aquilo se tornou também questão de inveja para muitos, e as pessoas invejavam, a Patrícia falava assim, mas a gente não tem nada, a gente não é rico, esse pessoal tem inveja da gente. Eu digo, meu amor, o fato da gente andar como família, unidos, todo dia o pessoal vê a gente chegando e saindo, todo dia eles vê chegando com alguma compra, todo dia eles vê a gente unido, como marido e mulher, como casal, a gente só anda junto, a gente só anda grudado para qualquer lugar, é um costume que eu tenho, eu gosto disso. Quem não gosta de andar com a sua esposa, é um problema, mas para mim não é, pelo contrário, e eu gosto de andar com os meus filhos, e as pessoas, irmãos, daquele lugar, invejavam simplesmente o fato da gente parecer felizes. Ah, irmão, se eu não tenho problema, tenho. Mas eu tenho Deus Todo-Poderoso do meu lado. Nenhum problema é grande o suficiente para me abater, para me abalar. Porque Deus que eu sirvo não me permite cair. Irmãos, então com Isaac não foi diferente. Os filisteus invejaram ele, porque ele estava crescendo demais. Às vezes, irmão, irmã, você está conquistando coisas, você está crescendo ministerialmente, você está arrumando a sua casa, você está comprando móveis, bens, e as pessoas vão lhe invejar. As pessoas vão lhe invejar. Eu estou falando isso porque, como eu não percebia, mas eu aprendi que tem pessoas que se machucam muito por isso.
Tem pessoas que ligam muito sim para isso. E nós aprendemos uma coisa com Isaac aqui. A palavra de Deus vai falar lá no versículo 16, que Abimeleque, rei daquela região, fala para Isaac: aparta-te de nós, quer dizer, sai fora daqui, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Isaac chegou lá como um peregrino. Abimeleque era rei daquele lugar. Existiam outras pessoas da região que eram abastardos. Mas como Deus era com Isaac, Isaac cresceu mais do que todos aqueles daquela região, porque Deus o abençoava. Deus abençoava Isaac por quê? Porque Isaac servia a Deus. Isaac seguia cada mandamento de Deus. Uma coisa também que nós devemos aprender, irmãos: nós não vamos ser abençoados se nós não somos obedientes a Deus. Ah, irmão, mas todo dia eu vou para o culto, todo domingo eu estou lá. Estar lá é diferente de estar lá semeando. Estar lá é diferente de estar lá honrando a Deus. Estar lá é diferente de estar lá reverenciando a Deus como um rei na minha vida. Isso faz toda a diferença. Isaac fazia isso. E a palavra continua dizendo que então Isaac foi dali, quer dizer, ele saiu daquele centro, daquele local, mas ele não foi para o Egito. Deus tinha prometido que ele tinha que ficar lá, e ele continuou lá. Mas ele foi por uma região mais afastada, que diz aqui no versículo 17, então Isaac foi dali e fez seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E lá a história diz que Isaac começa a cavar poços, porque água é vida num lugar onde não tem chuva. E Deus abençoa que os poços que Isaac vai cavando, Isaac cava o primeiro poço, e os homens daquela terra, os filisteus, começam a contender com ele, a encrencar com ele. Negativo, Isaac. Essa água é nossa, porque está na nossa região. O que Isaac faz? Vai lá, armar um barraco? Não, Isaac sai daquele lugar, daquele poço, e vai cavar um segundo poço. Quando Isaac cava o segundo poço, aquele poço também dá água, porque Deus abençoa Isaac. Aquilo também causa inveja naqueles filisteus. E quando Isaac consegue água no segundo poço, os filisteus vão lá contender com ele novamente. Isaac, essa água é nossa, porque também está na nossa região. E Isaac aqui nos ensina uma coisa maravilhosa da parte de Deus, para nós lidarmos com os invejosos, com quem contende com a gente. Você que tem aquele vizinho, aquela vizinha que encrenca, que põe som alto, que perturba, que bate no seu filho, que o filho dela bate no seu filho, e você está pensando em sair daquele lugar, eu vou lhe dar um conselho agora da parte de Deus, irmãos. Foi uma coisa que aconteceu comigo, com a Patrícia. Nós moramos ali no Porto Madeiro 3, e uma época mudou para lá um pessoal para um apartamento, meus irmãos, uma mulher que ela fez do apartamento uma boca de fumo. Então não tinha noite para ela, de segunda, de terça, de domingo, de sábado, não. Ela tinha uma caixa de som que era maior do que essa, e ela botava aquele som altíssimo, e tinha dia que a gente queria dormir para trabalhar no outro dia, às vezes a gente vinha para a igreja, e tinha paz aqui, mas quando chegava em casa era aquele tormento, e era a gente fumando droga, e o Dudu tem problema de rinite, e tinha que viver com a janela do quarto fechada. E a Patrícia e eu chegamos a pensar: cara, nós vamos procurar um lugar para alugar, vamos alugar esse apartamento aqui e vamos para outro canto. Meu Deus, a gente não aguenta mais essa perturbação desse povo. E a gente podia muito bem ir lá e encrencar com a mulher, ligar para a polícia, fazer alguma coisa desse tipo, ir lá na prefeitura, porque o apartamento não era dela, era alugado. Mas Deus tratou o nosso coração e falou para a gente continuar lá. Irmãos, nós não precisamos sair, nós não precisamos armar barraco com a vizinha, nós não precisamos fazer briga nenhuma. Aquela mulher saiu daquele lugar por conta própria, Deus providenciou isso, e nós hoje dormimos em paz na nossa casa, para a honra e a glória do Senhor. Deus agiu por nós, nós não precisamos fazer guerra, briga. Quando eu comecei a ir na célula na casa do pastor Sansão, eu estranhei, e eu era crente novo, eu ainda sou crente novo, irmãos,
mas eu ainda era crente novo. E aí eu falei, tinha um homem do lado que fazia sofá, tapete, não sei o quê. E aí o pastor Sansão tinha uma calçadinha, como ele é bem cuidadoso, tinha uma calçadinha bonitinha, o vizinho não tinha. O vizinho pegava aqueles negócios que ele produzia, botava tudo na porta do pastor. Aí eu cheguei lá e falei uma vez bem assim, mas pastor, que negócio é esse? Só deixa o homem, tá ocupando sua calçada todinha aí? Eu fiquei indignado. Eu fiquei pensando, se fosse comigo eu tinha mandado embora, né? Tinha arrumado uma encrenca. Mas na verdade eu só falo as encrencas para os outros, né, irmão? Quando é comigo eu não gosto muito de arrumar, não. Mas o pastor, sabe, com essa calma dele, falou assim, não, irmão, deixa aí, o homem está trabalhando, ele até fica até mais tarde, ele até vigia aqui à frente, ninguém mexe nada. E aí eu fiquei, meu Deus, mas que serenidade, né? Mas eu vim entender, irmãos, depois, e com essa palavra então, que quem tem Deus na sua vida, ele não vai arrumar confusão, briga e contenda por qualquer bobagem, porque ele está semeando paz. Ele está semeando paz na sua vida e na vida dos vizinhos. E Deus dá a ele como fruto a paz que excede todo entendimento. Então as coisas hoje, o homem não está mais lá, a calçada dele já tem outras pessoas. Mas aquilo não está mais lá, porque Deus resolve as coisas por nós. Isaac ensina a gente isso. Isaac vai cavar o terceiro poço. E nesse terceiro poço, os filisteus não contendem mais com ele. Então Isaac não precisou brigar. Então você que às vezes tem raiva daquele vizinho, daquela vizinha, e às vezes quer arrumar uma confusão com aquele colega de trabalho que pega no seu pé, que arruma um apelido para você na escola, não arrume briga, entregue nas mãos de Deus. Se você estiver servindo a Deus, Deus vai prover a paz na sua vida, porque isso também é semeadura. Se eu semeio paz, eu vou colher paz. Se eu semeio fraternidade, eu vou colher fraternidade. Se eu semeio respeito, eu vou colher respeito. Tudo aquilo que semeamos, isso também nós colhemos, meus irmãos. E Isaac, para finalizar, a palavra diz que todas essas coisas vão acontecendo, e Isaac vai para aquele outro lugar, e ali naquele lugar, mesmo o rei tendo falado para ele sair do centro, ele indo para o vale, que tem uma simbologia de lugar mais difícil, vale, Isaac cresce mais ainda naquele lugar, e quando ele cava poço naquele lugar, sai de lá águas vivas, a palavra fala. Então Deus abençoa. Onde você estiver, se você estiver servindo a Deus, Deus vai lhe abençoar. Deus vai lhe prosperar. Você não vai precisar guerrear guerras desnecessárias. Se você colocar na mão de Deus, Deus vai lutar as guerras e vencer por você. No final, meus irmãos, olha como Deus é maravilhoso. A palavra de Deus fala que Isaac já está muito grande. E aqueles homens que entulharam seus poços, aqueles homens que arrumaram confusão com seus empregados, aqueles homens e o rei que tinha mandado ele sair daquele lugar mais abastado, vem ao encontro de Isaac. Vem o rei, vem o seu chefe militar e vem o seu conselheiro. E eles vêm a Isaac, Isaac reconhece e fala para eles de uma forma altiva, mais digna: o que vocês vêm fazer de encontro a mim? Vocês não são contra mim? Por que vocês vêm me buscar, me procurar? Então, irmãos, o que Isaac começou a fazer? Expulsou eles? Mandou eles embora? Fez um barraco, um escarcéu? Não, a palavra de Deus vai dizer aqui, irmãos, que Isaac recebe aqueles homens e manda preparar um grande banquete para eles. E chama aqueles homens para cear com ele. Porque, irmãos, aqueles homens que tinham entulhado os poços de Isaac e que tinham mandado ele, porque ele estava ficando muito abençoado, para um lugar sem benefício nenhum, os homens que tinham perseguido Isaac, hoje vêm beber da água do poço que Isaac cavou, irmãos. É isso que Deus tem para nós, meus irmãos. Aqueles que nos perseguem, aquelas dificuldades, aqueles problemas que parecem muito grandes, quando nós nos colocamos no centro da vontade de Deus, até o inimigo
vem nos procurar, e é nossa obrigação, é uma bênção para nós, que nós permitamos que os inimigos, os adversários se abasteçam também das nossas bênçãos, porque prosperidade na nossa mesa, meu irmão, Deus não prospera ninguém para você comer sozinho do bom e do melhor. Deus não te dá um carro para você nunca dar uma carona para o irmão. Aquela irmãzinha ali é muito chata, eu vou passar até virando a cara para o outro lado para não dar uma carona para ela. As bênçãos que Deus põe nas nossas mãos tem que servir para nós também abençoarmos outras pessoas. Aquilo que transborda do nosso copo, ele tem que servir para os nossos. Não adianta nada você viver bem sozinho. Se a sua família, às vezes, seus vizinhos, seus irmãos em Cristo, você tem condições de fazer alguma coisa e não fizer. Isaac nos ensina isso. Deus abençoou ele, mas até aqueles que eram contra eles, Isaac vem e faz um banquete para eles. Recebe esses homens, recebe de forma boa, recebe de forma agradável esses homens. Irmãos, eu aprendi com Deus. Botei o cronômetro aqui, o bicho até sumiu. Eu aprendi com Deus, irmãos, e tenho aprendido nessa campanha da semeadura, em todas elas, que nós não devemos ficar só nas palavras, nós devemos partir para a ação. Porque se eu quero receber uma bênção da parte de Deus, eu tenho que semear e eu tenho que regar meus frutos. Esse ano passado, meus irmãos, esses meus patrões, que eram muito abençoados, e que eu trabalhei lá e que me abençoaram muito, Deus usou eles muito para me abençoar, eles se afastaram da presença de Deus. Irmãos, e foi quase instantâneo a derrocada deles. Eles eram abençoados porque eles eram crentes que honravam a Deus. Eu vi isso. E eu aprendi muito com isso. Quando eles se afastaram da presença de Deus, a ponto do meu patrão ir lá com o pastor dele, quando tinha se desviado, e falar bem assim: eu quero saber o que o senhor fez com o dízimo que eu trouxe para cá, que era o maior dízimo que tinha nessa igreja, por 2 anos e meio. Eu quero saber o que o senhor fez com esse dízimo. Eu fiquei, meu Deus do céu, esse homem não sabe o que ele está fazendo. Porque ele entregou o seu dízimo, devolve o seu dízimo para Deus, não é para o pastor. Como é que eu vou cobrar de Deus uma coisa que eu estou devolvendo, se ele me dá 100% e eu estou devolvendo apenas 10%, eu chego lá querendo cobrar como se fosse uma coisa minha. Eu fiquei pensando, meu Deus, grande pecado esse. Então eles definharam, irmãos, a ponto deles já estar para falir. Aí Deus colocou no meu coração. Naquela área, eu entendi que Deus tinha me colocado naquela área, era uma agropecuária. Deus tinha me colocado naquele lugar para que eu aprendesse tudo sobre aquilo. E eu aprendi tudo mesmo, porque como eu era responsável pela loja, eu aprendi a fazer compras, eu aprendi o que mais vendia, eu aprendi sobre medicamentos de animais, eu aprendi sobre ração, eu aprendi sobre livro caixa, eu aprendi tudo que eu não sabia. E eu entendi que Deus tinha me colocado lá para que eu aprendesse. Quando eles já, no final desse ano passado, eu percebi que eles já iam falir, Deus me preparou o meu coração e falou bem assim: você vai abrir a sua própria agropecuária, você vai ter o seu próprio negócio, é só você me honrar, é só você permanecer na minha presença. E quando foi, no ano passado eu já tinha semeado por um negócio próprio, mesmo estando bem naquele trabalho lá. Porque Deus sempre quer, meus irmãos, que nós andemos um passo mais à frente. Deus sempre quer te prosperar mais. A tua família está boa, Deus quer melhorar. Os teus rendimentos estão bons, Deus quer melhorar mais ainda. A tua vida ministerial está boa, mas Deus quer acrescentar mais ovelhas ainda para que você cuide. Você tem apenas uma célula, Deus quer lhe fazer líder de toda uma região de células, muitas. Então Deus quer o melhor para nós, e Deus me preparou para isso. E aí quando foi ano passado eu semeei por o meu negócio próprio. Quando foi quase no meio do ano, eu saí daquele lugar, e como eles já estavam quase falindo, meus irmãos, eles não me pagaram nada. Mas Deus tinha usado um irmão meu para me abençoar com um carro.
que eu não precisei pagar nada para começar. Essa foi a semente que Deus me deu para que eu iniciasse o meu negócio, porque eu não tinha como começar um negócio próprio, meus irmãos. Mas eu orei, eu fui para o joelho, eu fiz campanha com a minha esposa, eu conversei com os pastores, e eu pedi muita orientação de Deus, para que eu estivesse no centro da vontade de Deus, para que eu não fizesse nada da minha vontade, como Isaac fez, e como Abraão fez, e como Jacó fez, acerca da dificuldade de ir para o Egito. Eu busquei orientação de Deus. Senhor, se tu quer que eu permaneça aqui, que seja da tua vontade, mas se tu quer que eu vá para o vale, eu vou para o vale. Então Deus me confirmou que era para mim abrir meu próprio negócio. E aí meus patrões fecharam as portas lá, e eu vendi aquele carro, iniciei o negócio, nós fomos lá, os pastores oraram, e Deus me deu um nome para aquela agropecuária, onde a qual hoje Deus me abençoou com aquele negócio próprio. Quando eu semeei, Deus me mostrou uma chave na minha mão, um molho de chave na minha mão. Eu não sabia o que era direito. Depois eu vim perceber que é esse molho de chave que todo dia eu saio de casa com ele e vou lá abrir as portas desse negócio próprio que Deus me abençoou. Irmãos, eu não vou mentir para vocês, eu fiquei um pouco amedrontado, porque era uma coisa nova, eu ia tentar um negócio. Uma coisa é você trabalhar e no fim do mês o seu patrão que é responsável por lhe pagar seu salário, não interessa para ti, o que entrou, o que não entrou, ele tem que pagar o seu salário. Outra coisa é você empreender. E Deus está falando nessa noite que muitas pessoas que empreenderam nesse ano passado, no ano atrasado, desistiram desse sonho. Essa palavra vem nos mostrar da parte de Deus que você tem que permanecer com esse sonho, mas permaneça semeando. Se você vai permanecer naquela empresa, permaneça sendo um funcionário melhor. Se você vai permanecer fazendo aquele pequeno negócio, crie coisas novas, divulgue de forma diferente, mas semeie, continue semeando. Continue semeando e continue se mantendo, como a palavra diz que Abraão era. Deus ia abençoar Isaac, porque Isaac, assim como Abraão, honravam a Deus em tudo, em todas as coisas. E Deus me abençoou com aquele lugar e me deu, inclusive, um nome que tem tudo a ver com isso. Meus irmãos, eu não estou naquele lugar, eu não vou falar em valores, mas Deus tem me abençoado muito naquele lugar, a ponto de ter dias que eu faturo o preço do aluguel mensal daquele lugar. Em um dia, às vezes eu já faturei o preço que para pagar o aluguel do mês todo. Isso é bênção de Deus, meus irmãos. E Deus tem me feito crescer. Ainda tem muitas coisas para fazer, para mim fazer naquele lugar. Ainda tem muitas coisas para me semear. A minha esposa vai para lá às vezes me ajudar, e é bom demais. Além de eu gostar muito de ficar perto dela, ela dá muitas ideias boas e novas. E mulher tem isso, né, irmão? Às vezes o homem faz uma coisa assim, meia sem graça, a mulher vai lá, incrementa, faz uma coisa bonita e tem funcionado. Deus tem me abençoado e abençoado muito. E Deus deu um nome para aquele lugar. Eu ia até pedir para o pastor botar aqui, mas nem me lembrei durante o dia. Mas o nome da agropecuária que Deus me deu é Agropecuária Semear. Isso é um fruto da campanha da semeadura. É uma bênção que Deus me deu na minha mão. Eu não vou dizer que durante esse período de 5 meses, que vai fazer 6, eu não tive dificuldades. Mas Deus nunca me permitiu atrasar aluguel. Deus nunca me permitiu eu não pagar um fornecedor. Deus tem me abençoado. E eu creio e percebo já que Deus vai me abençoar muito mais esse ano. Em nome de Jesus. Irmãos, é isso que Deus tem para nós. Eu posso dizer que eu sou feliz, porque nesse começo desse negócio, eu não podia tirar dinheiro do negócio, porque o negócio tem que se reinvestir. E eu combinei com a minha esposa, tu vai segurar a casa e as contas todas por algum tempo. Eu imaginava pelo menos 1 ano. Aí quando chega no mês atrasado, ela foi demitida também. E ficamos nós dois desempregados, assim, porque eu estava iniciando o negócio, não poderia tirar tudo para sustentar a casa, porque o negócio ele tem que se reinvestir.
E aí, meu Deus do céu, e ficamos meio preocupados e tudo mais, mas não paramos de acreditar em Deus e de servir a Deus. E Deus, meus irmãos, não permitiu nem um dia com que faltasse nada na nossa casa, nem gasolina para vir para o culto, para a igreja, para a célula, para o trabalho. Deus não permitiu com que faltasse nada, Ele tem nos provido. E eu sou abençoado por Deus, não só por essas coisas financeiras, mas por chegar em casa e ter uma mulher maravilhosa que Deus colocou na minha vida, abençoada, uma ótima mãe, ter filhos abençoados como o Eduardo, o Dudu, que eu tenho muito orgulho, a Duda. A minha casa é uma casa abençoada. A minha célula, que a Patrícia esse ano já está semeando por ter uma célula própria, é uma célula abençoada, e nós, em nome de Jesus, vamos multiplicar também esse ano. Então Deus, Ele só tem maravilhas, Ele só tem um caminhar a mais. Não importa se é no meio de uma crise, não importa se você está vivendo uma crise, coloque-se no centro da vontade de Deus e Ele te abençoará. Não é da tua parte que vai decidir as coisas, é Deus que vai abençoar cada coisa na sua vida. Eu te convido a ficar de pé, meu irmão, e convido o pastor aqui, e eu finalizo dizendo que você não desista, você não saia de onde você está, você não saia da sua família, você não saia do seu casamento, você não saia daquela escola, você não saia daquela faculdade, você não saia daquele trabalho, porque Deus está falando com você, que você permaneça nesse lugar, no centro da vontade dEle, que Ele vai multiplicar as sementes nas suas mãos, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Que palavra poderosa, né? Meu Deus, esse é o nosso Deus. Esse é o Deus da campanha da semeadura, esse é o Deus dessa igreja. E Deus, Ele pode fazer muitas coisas também na tua vida, tá bom? É só você acreditar, crer e acreditar que Deus, Ele pode fazer milagres. Quero motivar essa igreja a contar aquilo que Deus faz na tua vida. Eu sempre ensinei e entendi que um dos segredos para que outras bênçãos aconteçam na nossa vida é nós glorificarmos a Deus com as bênçãos que Ele já fez. Quando nós não glorificamos a Deus com aquilo que Ele fez na nossa vida, seria como nós fechar o céu sobre nossa própria vida. Então, quando eu vejo alguém contando bênçãos daquilo que Deus faz na sua vida, eu fico imaginando o que Deus fará amanhã na vida dele, em nome de Jesus. Então eu te motivo, tá bom? Glorifica o nome de Deus naquilo que Deus Ele tem feito na tua vida, tá bom? Glória a Deus. O pregador de hoje é um dos pratas da casa, aqui da congregação. Eu agradeço a Deus por Deus estar fazendo tantas bênçãos na vida de pessoas. Glória a Deus. Amém. Nós vamos semear a nossa 11ª semente essa noite. Você vai colocar o teu pedido no teu coração. Pode pegar esse lá também na casa do Senhor. Aleluia, Deus. Eu quero orar por esse momento. E a semente de hoje é especial, em nome de Jesus. A semente de hoje nós vamos aplicar fé nela. Nós vamos ver ela frutificar por esses tempos na nossa vida, no nome de Jesus. Assim eu creio, tá bom? Feche teus olhos essa noite no nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, eu quero nessa noite, Pai amado, te apresentar esse momento, Pai. É um momento, Deus, onde nossos corações eles se enchem de esperança, Pai, crendo, Deus, naquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida, Jesus. Esse momento, Deus, é onde nós colocamos a nossa fé diante do Senhor, sabendo que o Senhor é Deus, que tudo pode, ó Pai. Deus, então inclina os teus ouvidos, ó Pai, para ouvir a nossa oração, Jesus. E que a semente que foi semeada essa noite, Pai, ela possa frutificar, Deus, e trazer uma colheita sobre a nossa vida, Jesus. Que o nosso pedido nessa noite, Deus, possa ser uma realidade na nossa vida daqui a algum tempo, Jesus. Deus, então, no nome de Jesus, ó Pai, sela a semente dessa noite, Pai. Eu quero apresentar a nossa oferta ao Senhor, Jesus. Multiplica nossas sementes
mais para semear o teu reino, meu Pai. Eu quero abençoar cada ofertante dessa igreja, abençoar cada dizimista dessa igreja, meu Pai. Cada pessoa que propôs, ó Deus, andar em fidelidade para com o Senhor, Pai. Que as tuas bênçãos, ó Pai amado, estejam sobre a vida dessa pessoa. E que as tuas bênçãos sejam aquelas que a tua palavra diz, que é recalcada, sacudida e transbordante, meu Pai. É isso que eu creio, Deus, e eu declaro essa noite sobre nossa vida, Deus. Todos aqueles que creem, Pai, recebem. Eu quero que o Senhor faça isso na vida dessa pessoa, Pai, no nome de Jesus, meu Pai. Abençoe esse momento, Pai. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Sai do teu lugar, pega a tua semente. Você que vai ofertar a oferta ao Senhor Jesus. Planta a tua semente essa noite, em nome de Jesus. Agora